Vamos falar sobre pisos do seu container e o que você pode fazer para deixar ele bonitão como está esse aqui. Vou passar para a câmera do meu celular aqui, ó. Aí vocês já vão ver como é que está o piso. Beleza. Então, esse piso aqui é um piso laminado. Eu vou mostrar para vocês como era antes. Aqui são dois containers. Vocês podem ver ali pelo teto a divisão dos dois. Não, uma pincelada aqui. Essa bagunça que tá aqui, ó. Vai falar, pô, o cara vai mostrar a cama, nem faz a arrumação. Mas é porque aqui tem um cachorro, né, Willi? Fala aí pra galera do curso aí. Fala aí pra galera do curso preguiça. Então eu achei sacanagem tirar o cafofo dele aqui. Então, já mostrando aqui o meu quarto, meus instrumentos e aqui a nave mãe, onde eu estou transmitindo aqui para vocês. Então, vamos lá, vamos voltar aqui para mim. Guardando o celular. E vamos falar como é que ficou esse piso. Então vocês já perceberam que eu consegui colocar um container do lado do outro. Será que dá para voltar aqui? Tá vendo? Pega aqui, ó. Tá vendo? Aqui é um container, aqui é outro. Então tem essa divisão. E aqui no chão teria divisão também. É sobre isso que a gente vai falar, como é que a gente vence esse obstáculo, tá bom? Então vamos voltar aqui para mim. Volta para o meu narigão aqui, gente. Isso. Celularzinho de lado. Então vamos falar sobre o piso laminado, que foi o que eu coloquei aqui. Então vamos lá. Você percebe que o piso laminado, ele é interessante porque ele só vem no clique, você não tem que colar nada nele. Então, se desse errado, usa em outro cômodo. Se deu certo e eu enjoei, usa em outro cômodo, vendo, né? Mas esse piso aqui não tem fim, se você souber cuidar, não tem fim. Quando a gente trabalha com uma estrutura ecológica, que nem as nossas casas aí, que a gente está brincando de fazer uma casa mais ecológica, é importante a gente sempre pensar no futuro, não pensar só no presente. Eu fiz uma pracinha lá de bloquete. Esse bloquete eu posso depois fazer um pomar, coloco o bloquete em cima de uma garagem, né? Tipo no piso de uma garagem, vendo, né? Mas vamos aqui. Dicas dadas. Esse é o piso que eu resolvi. E aqui é como era esse container que eu tô. Justamente esse aqui, onde está essa minha cadeira laranja. Aqui era um piso diferente. Talvez você não tenha visto ainda um container que tem esse piso com esses pranchões aqui, que é de uma madeira nobre, é bem antigo, não se acha com facilidade, muita gente gosta. No caso eu procurei um desse, porque por um bom tempo o meu container eu queria com esse acabamento aqui, queria com esse acabamento mais rústico. Depois, quando eu resolvi fazer o quarto, eu não ia arrumar nenhum igual, então já estava enjoado também desse acabamento mais rústico, né? Ele não é fácil com limpeza, eu moro numa chácara, então a poeira entra aqui nas frestas, não é tão prático, mas muita gente acha bonito, eu sou um deles, tem gente que acha horroroso. Então eu queria colocar um outro tipo de acabamento no meu quarto. Nessa época eu raspei a mão mesmo com uma lixadeira, não digo a mão, mas não foi com nenhuma estrutura profissional, e depois pintei com verniz. Você pode também chamar uma pessoa especializada para passar uma máquina e dar um desgaste maior, dar um acabamento melhor, colocar bona, cascolac, que também fica muito bonito, sempre tomando cuidado que esses containers já foram bem surrados, né? Então são mais de 10 anos aí passeando, carregando peso, coisas arrastadas, então tem que tomar cuidado. E tomar sempre cuidado, que esses parafusos aqui, pegar numa máquina profissa, vai danificar, mas aí o profissional vai saber avaliar também. Então vamos lá para o nosso desafio. Container um do lado do outro, vocês viram aí no começo do vídeo que não dá para perceber, mas tem todo um truque. Percebe que aqui tinha até o furo da privada, né, da minha suíte. Esse aqui é o mais tradicional, que você encontra normalmente, que são esses compensados, normalmente vão estar bem surrados, né? Então vamos lá para a próxima etapa. Eu brinquei disso aqui, tá vendo? Vamos supor que esse aqui é o piso que eu queria colocar, e aqui são compensados. Os compensados, no caso, vou fazer até um trocadilho bem esquisito, os compensados compensaram a diferença da altura. Porque se você for perceber,
Deixa eu Tá. jogar o próximo vídeo aqui, eu acho que vai ficar mais legal. Não, é esse mesmo. Deixa eu tirar o áudio aqui e mostrar para vocês a diferença. Os compensados, eles são vendidos a 10 milímetros, a 18 milímetros, 12 milímetros. Então, dependendo da diferença de um para o outro, você faz a continha e coloca aqui no caso o mais alto e aqui o mais baixo. Então, como eu brinquei, o compensado compensa a diferença de altura. Percebe que aqui nesse meio é a união dos dois containers. Essa estrutura, ela é a base, ela é uma coisa bem firme, você não pode mexer aqui. E tem até diferença, além de um container para o outro, tem a diferença aqui, tá vendo? Esses desgastes, todas essas coisas você vai ter que ver. Com o compensado fica tudo tranquilo. Aí você vai perceber na próxima etapa aqui, que você vai colocar o pranchão aqui e o outro aqui. Vai ficar essa fenda no meio. Não tem problema. Só teria problema se você for juntar exatamente ali os laminados. Então a parte frágil do clique não pode ficar aí. Então essa paginação você tem que tomar um certo cuidado para não acontecer aqui. Então de repente começa a paginação daqui do meio para lá ou coloca já as réguas aqui e vê onde você vai fazer o melhor corte de maneira a não ter nenhuma emenda de placas aqui nessa parte do meio. Você vai falar, não, não gostei. Põe uma massa, põe um cimento, tudo, fecha aí, você não vai ter problema não. Vamos soltar isso aqui. Aí, ó. Ficou bonitinho até e depois, como eu mostrei para vocês, é confortável de andar, fica macio porque vem a manta e depois vem a placa ainda. Que faz um barulhinho? Até faz, dá uma balançada quando vem uma pessoa bem pesada em cima. Esse aqui que está em cima de outros containers, dá. Mas nada que você não se acostume. No caso do porcelanato, você não pode usar a estrutura de madeira dos pranchões. Né? Você não pode porque sempre vai dar uma diferença muito grande. O ideal, se você for colocar um porcelanato, você pegar um container que não esteja tão surrado, ou se tiver, lembrar que você vai ter que fazer um tratamento de um nivelamento muito bom, para você poder depois aplicar a massa AC3, que é a massa de piso sobre piso, e colocar o seu porcelanato. A massa AC3 ela é bem mais forte, né? Bem colocado, eu já estou aqui com tênis que eu já coloquei há 7 anos e tá perfeito. E tem uns que eu coloquei depois, quebraram, porque a colocação não foi tão boa, eu não pude supervisionar. Então, toma esse cuidado, tá bom? Agora eu vou voltar para o grandão aqui, para eu dar um recado para você. Quando a gente fala de piso de container, eu preciso contar uma história interessante para vocês. Eu já comprei container que o piso estava todo zoado, todo quebrado, porque ele ficou num brejo. Esse container que estava no brejo, ele estava ótimo na estrutura, as portas, estava tudo muito bom, só que estava um lixo, um cheiro terrível, porque ele ficou num brejo mesmo, devia ter até sapo lá dentro. O cara me pediu um preço muito baixo e eu consegui baixar o valor mais ainda. Aí você vai falar, pô, Joca, você vai ter que reformar o container? Não. Esse container é um container que eu fiz a minha oficina. Você vai falar, sua oficina não precisa de piso? Precisa, mas eu taquei concreto ali. Meu objetivo não era tirar ele tão cedo de lá. Então taquei concreto e ele ficou um container maravilhoso que depois, quando a gente fizer o tour pela casa aqui, vocês vão perceber que ficou bem legal para os fins que era a oficina. Se eu quisesse fazer um quarto lá, taca a massa, taca o piso e ia ficar até melhor, que eu não ia precisar fazer todo esse tratamento aqui. Logicamente, não foi muito ecológico, gastei cimento, gastei água, gastei tempo, então, mas a gente salvou um container que não tinha muita solução. Então, devia colocar até um deco aqui agora para você perceber que são dicas ecológicas e econômicas, porque eu vou te dar mais uma dica. Talvez você vá visitar um container, ele vai estar todo surrado, uma lateral, todo amassado, desvaloriza bastante o valor do container, né? Desvaloriza bastante. Então, quem sabe dentro do seu projeto não é justamente a parede que você vai retirar que está amassada. Não conte isso para o vendedor, logicamente, que senão ele não vai baixar preço. Mas, se for o caso, você vai conseguir um bom negócio, tá bom? Então, beijoca do Joca. Vamos embora para as próximas dicas. Valeu!